Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e como eu sempre falo, eu criei este canal podcast Os Notáveis para levar um pouco do nosso povo ao mundo, e que bom que eu estou conseguindo. E hoje tem história. Você está vendo que aqui ao meu lado está vazio, Então é sinal de que eu fui em algum lugar buscar história para levar até você. Eu fui até a comunidade Buriti Grande para falar com a dona Alicinha de Seu Benzinho. Gente, pensa numa mulher sensacional, mulher maravilhosa. Ela lecionou ali na Escola Estadual Mestra Bila por muitos anos. Ela tem um envolvimento na cultura de Brasília de Minas, porque ela realiza também as quadrilhas, a tradicional quadrilha de São João, E tem muita história boa, muita história legal. Tenho certeza que você vai gostar muito. E em especial, ao Dia da Mulher, essa entrevista, esse bate-papo é para homenagear todas as mulheres em nome de Dona Alicinha de Seu Benzinho. Homenageamos todas as mulheres, afinal, esse podcast vai ser lançado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, tá bom? Já então, Dona Alicinha de Seu Benzinho, com uma história sensacional. Quero aqui agradecer os meus patrocinadores. Agradeço Asa Prime Supermercado. Isso mesmo, qualidade para você comprar, economizar e levar para casa produtos de qualidade com o melhor preço, viu? Asa Prime Supermercado, agora com 2 filiais, uma em Mirabela, outra em Juramento, e aqui em Brasília de Minas, bem no centro da cidade, ali em frente à rodoviária. O WhatsApp 99934-8733. Grande Vinícius, muito obrigado. Asa Prime Supermercado, aqui é mais barato. Agradeço também MG Telecom. Gente, a MG Telecom, o podcast Os Notáveis, é transmitido através da maravilhosa internet da MG Telecom. 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. Conecte ao que importa. Assine já, em frente à rodoviária. 99872-9866. 99872-9866. WhatsApp para você contratar os serviços da MG Telecom, qualidade sempre. Não posso deixar de agradecer a Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha. Oh, meu Deus do céu, é tanto preço baixo em medicamentos e perfumaria que você encontra na Drogaria Barbosa. Pode chegar lá e falar: Barbosinha, Patrick falou que o medicamento ou o item de perfumaria vai sair quase de graça aqui para mim, ele vai dar um desconto bem especial. É ali, pertinho da prefeitura, ao lado da prefeitura. Anote aí o WhatsApp 99207-9819, Drogaria Barbosa. Vamos lá então, Dona Alicinha de Seu Benzinho, com uma história sensacional para você aqui no podcast Os Notáveis. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e hoje eu estou aqui na comunidade Buriti Grande. Eu vim atrás de história. O podcast Os Notáveis conta a história. Eu saí de Brasília de Minas. Hoje meu cinegrafista aqui é o Zé Adão, da Capoterapia. Eu vim de Brasília de Minas para conhecer um pouquinho da história de Dona Alicinha de Benzinho. Nossa, tem muita história para contar. Inclusive, quem já estudou aí no Mestra Bila sabe do que eu tô falando. Ela está nos esperando lá dentro e eu vou levar a história para você de Dona Alicinha de Benzinho. Vamos lá. Pois é, pessoal, estou aqui na casa de Dona Alicinha de Seu Benzinho, aqui na comunidade de Buriti Grande. Como eu disse aí na abertura, ali na porta da casa dela, que eu fiz a abertura, eu vim buscar história. E aqui ao meu lado tem uma pessoa que tem muita história para contar. Podcast Os Notáveis hoje, conversando com Dona Alicinha de Seu Benzinho. Obrigado, primeiramente, por nos receber aqui na casa da senhora. E que paraíso esse aqui, hein? A senhora mora junto da natureza, o galo cantando ali, os passarinhos cantando também. E a senhora optou a vir morar aqui na roça para ter mais paz? Como é que é? Bom dia,
seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria receber você aqui. E estamos aqui para contar a história que você quer saber. Isso aqui foi um presente que eu ganhei lá do Mestra Bila, da minha supervisora Ivone, que eu pedi para ela um lugarzinho para mim criar galinha. Então, no último dia que eu trabalhei, no dia da minha aposentadoria, ela me deu de presente essa chácara aqui. Certo. Aí eu optei por mudar para cá, porque era um sonho que eu tenho, e já vai fazer 15 anos que eu moro aqui. 15 anos. A senhora falou do Mestra Bila e tal. A gente vai falar sim do Mestra Bila, porque a senhora praticamente passou a vida inteira lá, né, dona Alicinha? Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu pai, que é uma figura, assim, posso dizer assim, que Brasília de Minas, eu acredito que já tinha que ter feito uma homenagem para o seu Benzinho, né? Pela representatividade que ele... Não, eu não vou falar tinha, não, que ele tem até hoje dentro da nossa cidade, do nosso município Brasília de Minas. Queria que a senhora falasse um pouquinho dos seus pais, aproveitando para falar das suas origens e também um pouquinho do seu Benzinho. Antes de falar do Mestra Bila. Meu pai tinha o apelido de Benzinho, mas o nome dele era José Ferreira de Souza, filho de uma família tradicional de Brasília de Minas, porque ele tinha um irmão Monsenhor, que era Monsenhor Gustavo. E pai foi um homem muito humilde e trabalhou toda a vida na roça, lavrador. E também, doutor Cassiano, como prefeito, levou ele para a prefeitura. Então ele foi trabalhar carregando gado de carroção. Certo. E por felicidade, um dia no Colégio Santana, ele podou umas árvores e doutor Cassiano gostou muito. Aí jogou Benzinho para o jardim. Então aquele jardim lá da frente da igreja foi todo monitorado por pai. Então ele se tornou tipo um jardineiro. Um jardineiro. Então ele levantava de madrugada, carregava o gado e nós ficávamos molhando no jardim. E quando era depois do almoço, ele ia trabalhar lá no jardim. Então é aquela maravilha que tem lá, que ele filmava demais, que o doutor Cassiano era caprichoso, trazia as mudas de plantas ornamentais do Rio de Janeiro, e o pai tinha que dar conta daquele recado. Então nós cuidamos do jardim da frente da igreja, jardim Dona Otália, e na frente do cinema também tinha um jardim. Vocês ajudaram? Ajudamos. A senhora tem quantos irmãos ao todo? 11. 11? Vivos. Eram vivos. A senhora falou o nome do seu pai e o da sua mãe. Maria das Dores Santos, das Dores de Benzinho. É uma mulher muito trabalhadora, que trabalhou no colégio, ela era serviçal no colégio e aposentou lá também, ela era funcionária pública. Gente, eu pedi dona Alicinha para falar um pouquinho do pai dela, porque muita gente ouve contar, né, histórias de seu Benzinho, que é uma pessoa que todo mundo gostava, tinha um carinho muito grande por Brasília de Minas, pelas histórias que eu já ouvi falar dele, e é por isso que eu pedi ela para falar um pouquinho das suas origens, para vocês terem noção de quanta história ela tem para contar. Então vamos lá. Eu sei que a senhora tem uma paixão enorme, além de ter uma paixão pelo seu pai, pela sua família, eu sei que a sua paixão também é o Mestra Bila, né? Foram quantos anos ali lecionando? Eu trabalhei no Mestra Bila 38 anos, né? E às vezes eu trabalhava cedo, meio-dia e à noite, porque lá trabalhavam três turnos. Então nós tínhamos um trabalho digno, honesto, e o professor daquele tempo era um professor rígido, que eu mesmo trabalhei com igual a escola que eu aprendi, muito rígida, muito rigorosa, porque os alunos também eram danados demais. Mas o Mestra Bila hoje é uma das melhores escolas de Brasília de Minas. A gente fala de Mestra Bila, dona Alicinha, e muita gente, pessoal mais novo, acha que o Mestra Bila é aquele que está ali, assim, ali é Alto Claro, né? No Alto Claro. Mas só que o Mestra Bila teve outras localizações, né? Tipo, a senhora falou comigo que já foi ali próximo ao salão paroquial, ali na praça da igreja, da matriz. Então, antes desse Mestra Bila ser localizado ali onde é hoje, então teve outros lugares. Era um sonho do doutor Cassiano fundar a Escola Mestra Bila como homenagem a essa professora, essa política muito grande que morava aqui em Brasília. Então, nos anos 70, ele lutou para fundar essa escola e conseguiu.
Só que não tinha o prédio. Então eram salas combinadas. Então a escola Mestra Bila chamava Escola Combinada Mestra Bila. Então era lá onde Durval Passos morava. Porque não tinha um prédio próprio. Não tinha prédio próprio. E de frente às casinhas do cinema, naquele beco ali perto de Doutor Orlando, e lá onde é a loja de São Henrique. Então eram salinhas dispersas da escola. Lá na escola mesmo, lá no predinho, era só a secretaria e algumas salas. E a senhora participou de todo esse processo, desde quando eram essas salas combinadas até esse atual prédio do Mestra Bila. E o Mestra Bila, ele começou de uma sementinha pequena, porque era uma pobreza enorme. E nós vivemos um período muito triste, que foi o período em que os funcionários do banco mudaram para cá. E a gente perdia o lugar por qualquer coisa, porque o bancário era prioridade naquela época. E nós perdíamos. Mas depois, o doutor Cassiano, com muito empenho, conseguiu fazer de imediato a localização ali, na praça do Alto Claro. Era um campo de futebol. Ali era o campo do Vila, e ele tomou e fez. Agora, quem terminou mesmo e conquistou, que eu lembro que lançou o primeiro tijolo, foi o doutor Antônio Pinto. Então, essa época eu lembro... A senhora estava lá? Estava. E o Mestra Bila nunca foi inaugurado. Nós mudamos sem nunca inaugurar. E ele foi feito por mãos da prefeitura. Foram funcionários da prefeitura. A senhora está falando isso, e eu tive a oportunidade de entrevistar o doutor Antônio Pinto na casa dele. Ele está com 96 anos. E ele falou dessa questão do Mestra Bila, que foi uma doação, né, que ele fez. E quando a senhora viu aquele prédio ali sendo construído, a senhora também sente que a senhora faz parte dessa vitória, vamos dizer assim? Sim, é uma gratidão imensa por eles terem feito essa casa, porque ali eu posso dizer que é a minha casa. O Mestra Bila, eu trabalhava de 7 até as 10, 11 da noite. E eu levava os meus filhos, era a minha casa onde meus filhos comiam, bebiam, porque eu não saía da escola. Eu atravessava um horário para outro. Então é a minha casa, é um lugar que eu sinto saudade. E hoje eu escuto até a sirene que toca na merenda, eu sinto falta da merenda e sinto falta dos meus alunos. Nós chegamos aqui. Inclusive, eu quero agradecer aqui o Zé Adão, foi ele que intermediou essa entrevista aqui. E a dona Alicinha estava olhando algumas fotos aqui, relembrando. Inclusive, ela até... Eu não sei nem se posso falar isso aqui. Ela falou que Zé Adão era um bom aluno. Era isso? Zé Adão veio corrido de todas as outras escolas lá do Cremildo. Ele veio de lá. Pode falar, Zé? Então, eu, com licença da palavra Zé Adão, eu tinha Zé Adão como um dos meninos mais perigosos que eu tinha no Alto Claro. Mas eu entrava no meio deles, eu comunicava com eles, eu era uma mãe. Se ele comia, eu comia. Se ele bebia, eu bebia. Se ele brigava, eu olhava para ele com aquela cara de Mestra Bila muito rigorosa e ele me obedecia. Hoje é um filho e um exemplo de pai que eu tenho, que eu posso citar. Então ele é um funcionário público e capaz de elevar esse nome de Brasília. Não importa que a gente fale que ele foi danado, que ele foi insuportável, mas ele cresceu, ele rompeu, é isso que vale a vida. Eu ia falar isso, é importante a gente estar mencionando aqui e tal. O Zé Adão está aqui do nosso lado, está ajudando aqui. Ele veio no carro comigo falando assim, é minha mãe. Ele falou que a senhora é a mãe dele, entendeu? E é bom a gente ver exemplos assim, dona Alicinha, porque a senhora falou que ela era um pouco endanada. E hoje, Zé Adão tem uma representatividade dentro de Brasília de Minas, fazendo a capoterapia, levando a capoeira também dentro da APAI, que é um trabalho espetacular. E eu acho que Brasília de Minas tem que valorizar essas pessoas, assim como tem que valorizar e deixar na lembrança e uma homenagem à senhora, o Zé Adão. E isso é importante, a senhora pegar uma criança que nem o Zé Adão, do jeito que ele era, e hoje se tornar um homem igual ele é muito importante, né? Porque antigamente a escola era diferente. Então a professora era como um pai. E eu trazia comigo varinha, régua, e tinha vezes que eu não batia, mas eu olhava para ele e fechava. Mas era só naquela hora. Nós tomávamos merenda junto, os passeios eram juntos, a gente tomava banho junto, a gente dormia junto. Então, tinha vezes que eu levava lá para casa tantos alunos e eu dormia com eles. Então,
Eu era uma mãe, eu era igual uma galinha de pintinhos, sempre rodeada, e eu fazia os gostos dos meus alunos, porque eu sou uma pessoa humilde, filho de pais humildes, né? E eu fazia com que meus alunos sentissem que eu cresci ali. Então, todo esse crescimento eu devo aos meus pais, principalmente minha mãe, que fez tudo para que os seus filhos estudassem e fossem pessoas que não crescessem com orgulho, mas sempre tendo essa alegria de servir, de ser a mãe, de ser a amiga, na hora da doença, na hora da tristeza. Eu posso dizer quantas amarguras eu passei no Mestre Bila. Meus alunos que eu falava assim para eles, não faz isso, meu filho, lugar de gente valente é na cadeia ou no cemitério. Depois de adultos, eles se tornaram os marginais, aqueles que eu não consegui, mas o amor de mãe nunca mudava. Mas naquele tempo, eu posso dizer que os alunos eram danados, mas os pais dos alunos do Mestre Bila antigo eram terríveis. Nós dominava os pais e os alunos. Era um comportamento que a gente tinha que se endireitar para poder sair lá fora. Eu conversei com a dona Lia de Jó e ela falou do Cremilda, que ela foi professora no Cremilda. E hoje a gente vê a senhora falando sobre essa questão aí da dificuldade que era educar. Por que antes, mesmo com tanta dificuldade de ter esse respeito, mas mesmo assim, por que antigamente os alunos respeitavam mais os professores do que hoje? Porque hoje, se antes era difícil, hoje é mais difícil ainda. Será que a tecnologia, essa informação com muita rapidez, proporcionou que os alunos se tornassem mais terríveis, vamos dizer assim, hoje? Há uma diferença enorme. E eu falo assim, no tempo meu, como que eu não tinha? Nós não tínhamos giz. A gente arrumava pedacinhos de pedra e de cal pra gente escrever no quadro. Muita dificuldade. Um pedacinho de pano era nosso apagador. Então, e a merenda era racionada. Não tinha uniforme, a escola que dava uniforme. Então, o aluno era a casa dele, a escola. Ele ia para comer, para beber. Nós nunca tivemos um computador, não tínhamos nada. Era escrever. Eu desenhava no quadro. Minha professora de artes era muito boa, era Maria José Propício. E eu herdei dela isso, que eu tenho muita facilidade de desenhar. Eu desenhava a fazenda, um sítio, os animais. Então era tudo através de desenhos. Então a gente não tinha hoje computador, impressora, não tinha. Mas a gente era feliz, a gente cuidava, a gente lutava para adquirir. Então, e o aluno parece que hoje ele se rebelou. Sabe? Ele não respeita o professor, ele não respeita o pai, ele não respeita as coisas maravilhosas que hoje tem. A gente comprava o paninho lá em São Henrique para fazer um uniforme. Hoje você tem casas que você chega lá e tira a roupa e vai sair vestido. E a questão também, dona Alice, que hoje o aluno ele não precisa sair de casa para andar muitos quilômetros para estudar, não, que o ônibus pega na casa. Né? Eu tive aluno que vinha do Surucuiú a pé. E chegava aqui, eu tinha que dar café a hora que chegava, sabe? E eu também, graças às nossas diretoras, que a nossa primeira diretora, eu quero falar dela, que foi Dona Ana do Carmo Almeida, que era casada com Tião Edmundo de Saúl. Ela foi pouco tempo, mas ela foi uma diretora maravilhosa. Aí depois veio Alice Braga, que aí foi para o prédio novo. Sim. Mas a gente tinha muito respeito, não dava a gente a liberdade. E aí veio Sandra, veio Elia de Saúl, veio outros. E já quando foi da Alice, já mudou. Já a questão da escola mudou. Então aí teve as leis que ajudaram, sabe? A gente mesmo procura a nossa merenda, a merenda do lugar. Então a gente comia coisas que a gente não sabia de onde vinha. Hoje não, a escola chega lá, quer você comer hoje, meu filho? Foi feijão, arroz, salsicha, foi verdura, foi melancia, são coisas do lugar. Então isso foi bom demais, essa mudança. Foi a mudança de Nossa Senhora. E só para falar com você, os meus primeiros alunos, hoje eu tenho orgulho deles, mas foram alunos que levavam como merenda uma manguinha dentro de um saquinho de arroz. Então eu tinha... A tradicional farofa de ovo. Eu tinha alunos que vinham aqui da Tabua e levavam a latinha com cocá, farofinha de cocá. E depois veio alunos que eu nunca esqueço na minha vida, que
dão risada. Não pode haver um homem igual aquele. Ele era um menino, ele é gêmeo com Mundim, então era Dão, Mundim e Zé Maria. Aí você vê os meus alunos, era a raça de Machado, os Machados. Mas eu segurava, eu chorava com eles, eu ria com eles, eu comia com eles, eu ensinava dentro de mim tudo que eu sabia. Parece que eu lia a mente de meus alunos. A senhora consegue voltar lá no passado e lembrar a primeira vez que a senhora entrou na sala de aula para dar aula, mesmo naquele Mestre Bila lá, sem ser no prédio atual? A senhora consegue lembrar da primeira aula? Eu consigo porque eu fui uma pessoa muito marcada, porque filha de pessoas muito humildes, né? A gente não tinha nem o tipo de roupa adequada pra gente ir. Então ela já ficava olhando. Então era uma menina que fui criada como índio, nadando, pescando. Então eu não tinha atitudes de professora. Então eu já chegava com medo. E eu falar pra você, eu nunca entrava na sala da diretora. Eu subia as escadinhas e olhava do buraquinho da porta. E nós nunca dirigimos uma palavra para a diretora. Então, a minha primeira aula, meu salãozinho, era de frente, no fundo da cadeia. Então, era ali, nesse povo dos pescoços. E de lá eu abria a janela e eu via a cadeia. O primeiro dia que eu tive aula, que eu fui dar aula, eu olhei para aquele quadro e logo de cara eu via a cadeia. Então ela é próxima à Casa de Cultura hoje, né? Próxima. Né? Próxima à Casa de Cultura. E lá, o que me marcou foi, de lá, além de eu estar no primeiro dia de aula, com alunos que eu nunca vi, com medo de eu perder o lugar, eu assisti uma cena horrível, que eu via os presos de lá. E eu, com medo, ainda assisti uma cena de pancada no preso de lá. Então eu ficava fechada as janelas. Então isso me marcou para toda a vida. Eu escuto o gemido do preso até hoje. Dando aula e escutando, né? E tampando para os alunos não escutarem os gritos. Então era uma época muito difícil. Mas diante de toda essa dificuldade, dona Alicinha, hoje a senhora estava falando aqui que ainda escuta a sirene, lembra da merenda. O que dá mais saudade? É estar lá com os alunos? É estar escrevendo no quadro? O que dá mais saudade? Eu acho que o que dá mais saudade é ser uma pessoa especial. Eu era uma pessoa especial na escola. Eu nunca deixei uma professora minha sem dar aula. Eu dava aula até para 3 salas de uma vez, o dia que faltava. Então aquela necessidade foi me tornando uma pessoa grande. E eu fui desenvolvendo. E ninguém, quando eu fazia uma matriz, antigamente usava as matrizes para a gente rodar, então todo mundo queria. Então aquilo era bom. Aquilo me satisfazia. Então eu me tornei uma pessoa muito importante, mas dentro de mim a felicidade irradiava. E eu levantava 6 horas para ir para a escola e meus filhos me acompanhavam. O importante era isso, que a escola abraçou eu e os meus filhos. Então levava, merendava, ficava na escola, estudava na escola. E por mais que eu pense assim, que mais marcou na minha escola é porque os pais... Tinha 3 pais que levavam os filhos para eu dar de mamar. A professora dava de mamar. Sério? Então eu sou mãe de leite de alunos. Não, peraí. Gente, vocês estão tendo noção do que é isso aqui? Além de ser professora, a senhora se tornou mãe de leite de alguns alunos. Eles eram pequenininhos. E então a mãe ia levar o irmão e falava: Dona Alicinha, a senhora podia dar de mamar, meu filho, que eu não estou aguentando a fraqueza demais, a pobreza demais. Então, e eu sentava na secretaria e dava de mamar. Então, e a nossa orientadora era a mulher do doutor Orlando. Então, ela fazia questão de eu dar o seio, né? Então, eu dava de mamar. Então, mas não foi só de pais, não. Eu tenho alunos e de colegas, filhos de colegas que mamaram. Eu era mãe de leite dos próprios filhos das minhas colegas. Meu Deus. Na escola. Então aí aqui tem 3 rapazes que mamaram na Dona Alicinha lá na escola. Dona Alicinha, e hoje quando a senhora vê pessoas que foram seus alunos, igual hoje a senhora está vendo aqui Zé Adão que está com a gente, pessoas que hoje se tornaram, vamos dizer assim, que prosperaram na vida, ou que são pessoas que têm uma representatividade. Como que é para a senhora ver essas pessoas que deram bem na vida, que seguiram os bons conselhos da senhora? Olha, eu fico feliz porque quando eu desabrochei o meu saber na Escola Mestre Bila, porque eu cresci porque a escola me fez crescer. Então, tinha as escolas particulares.
E aí eles tiravam os alunos, bonito era isso, eram os ricos, tiravam seus filhos e punha na escola Mestra Bila. Então aquilo me crescia, aquilo me rendia. E eles traziam coisas para os outros coleguinhas que não tinha, era saco de laranja, era bolo de aniversário. Quando falava hoje tem aniversário, todo mundo juntava. Não podia fazer aniversário de um aluno só. Então, aquilo crescia pra gente. Hoje, quando eu saio na rua, que eu vejo um aluno, às vezes eu vejo, mas eu conheço, mas não sei o nome. Aí eu falo, como é que você chama? Mas eu gosto do dia da eleição, porque eu sento. E aí eu vou vendo chegando. Aí chega um, esse aqui é meu filho, esse aqui é sua avó, esse aqui é sua mãe. E aí eu fui professora do pai, professora da mãe, professora do filho e agora do neto. De geração em geração. Aí nessa última mesmo agora que teve, eu fui chegando, arrastando, e uma mulher chegou e falou assim, eu não ia embora sem ver minha professora. Então ela tá mais velha do que eu, tá acabadinha na roça. Então eu falei assim, como é que é seu nome? Ela fala, Maria do Carmo. Aí eu fui voltando o tempo atrás, é que eu conheci. Então existe essa coisa que a gente vê, a gente nunca esquece o olhar da criança. E aqueles que eu bati, aqueles que eu piniquei, aquele que eu repreendia, ele é mais amado. É uma repreensão, na verdade. E eu tenho um aluno que ele tinha o Banco do Nordeste perto da escola velha, e ele, na hora do recreio, foi, matou outro coleguinha e fumou. Pegando as bitucas de cigarro e fumava. Aí quando ele chegou bêbado lá na escola fumando, eu molhei a cabeça, pus de castigo. E hoje, quando eu vejo ele, ele falou comigo assim, Dona Alice, eu não me tornei um usuário, eu lembro que foi a senhora que me tirou desse caminho. Então são coisas que a gente nunca esquece. Na verdade, pelo que a senhora está falando, o professor, ele na verdade era pai, era mãe, era um psicólogo, era tudo. Né? E a gente tinha o apoio ali do padre ali perto, o padre olhava pra gente e fala, se a gente não fizesse um negócio assim sério, era danado. Então a gente tinha que dar o máximo da gente. Agora hoje, quando eu passo na escola Mestra Bila, quando eu entro, e eu me sinto aliviada. A senhora vai lá de vez em quando, hein? Eu sou todo dia da mulher. Eles me chamam. Dia 8 agora, 8 de março, eu posso esperar. Amanhã. Então eles me chamam. A mulher que a escola Mestra Bila homenageia é Dona Alicinha. Então vou fazer o seguinte: eu vou postar essa entrevista nossa aqui nesta quarta-feira, que eu tô gravando hoje aqui na terça, gente. Vou postar na quarta-feira em homenagem à senhora, em homenagem às mulheres, que é o dia da mulher. Pode ser? Pode ser. E aí, se os alunos a gente ama como filhos, imagina os professores. Cada um era mais humilde que o outro. Cada um queria trazer o melhor de si para a escola. E isso foi crescendo. E depende da diretora também. A diretora foi nos dando liberdade, foi saindo. E às vezes eu estava na sala, falava assim, fica aqui na sala de Alicinha, porque eu tenho que fazer um negócio em Montes Claros. Ela vai olhar a secretaria. Ela vai olhar o gabinete. Então eu cresci ali dentro tanto que eu sinto saudade delas. São minhas irmãs, são minhas amigas. E eu fico em tempo de morrer a hora que eu vejo. É a hora que vê, chora, sabe? Não tem jeito. Elas choram e eu também. Eu tô vendo que só da senhora falar do Mestra Bila, falar dos momentos, eu vejo que a senhora tá muito emocionada. Se fosse para fazer tudo de novo, a senhora faria? Se precisasse voltar no tempo? Eu faria. Eu faria porque eu nunca deixei de ser professora, minha filha. Eu tenho 2 netinhos e 2 bisnetos que estudavam lá no Mestra Bila. E um tem problema. Ele ficou 3 anos e não aprendeu. Ele escrevia Iago, era Goiá. Aí eu falei, agora com essa doença, ele ficou 2 anos aqui na roça. E ele saiu daqui lendo e escrevendo. Então, eu nunca deixei de ser a professora. E rigorosa. Fazia a hora da merendinha certinha aqui e tinha a hora da merenda. Tinha a hora certinha. Então, eu nunca deixei. A senhora sempre esteve envolvida na questão de educação e cultura, né, Dona Alicinha? Que a senhora também faz as quadrilhas, já fez do Mestra Bila e também do Dona Heloína, não é isso? As quadrilhas do Mestra Bila, a gente fazia e era aberto. Mas a gente contava com os alunos que estudavam de noite, inclusive, pode perguntar Zé Adão, e eles eram os guardas. Eles cercavam. E o Mestra Bila era uma escola metida. Ela trazia,
sanfoneiro de Januária. Tá. Na verdade, ela inovava. Inovava. E eu posso dizer que eu nunca esqueci uma quadrilha em que Tancredo Neves estava aqui e dançou no Mestre Bila. Sério? Sério. Se você pode ver, Alice Braga tem a fotografia de Tancredo no Mestre Bila. Legal. Então, a gente trazia os sanfoneiros e eles dormiam na escola, a gente alimentava eles ali e cantava demais. Nossa Senhora, as festas do Mestre Bila eram, principalmente a quadrilha, era linda demais. E aí eu fui me desdobrando e tomei conta da quadrilha ali no bairro Dona Heloína. E a gente foi homenageando e carregando coisa. E eu fui campeã de dança, assim, várias vezes, tinha troféu. Mas as primeiras quadrilhas a gente dançou ali na que é a Rua da Palha, que a gente fala hoje, na Rua dos Rosários. Então era lá que Lita e eu tomava conta, a Anísia tomava conta. E a gente levou isso lá pro bairro da Ana Heloína. Mas mesmo eu, com dificuldade de caminhar, eu recebo de quem faz a quadrilha lá o convite especial. E às vezes eu vou e fico olhando, sou homenageada com troféu e tudo. Eles não esqueceram de mim e eu não posso esquecer deles. Né? Não tem nem como. Não posso. Todo mundo que eu entrevisto, eu faço uma pergunta. Eu vou fazer essa pergunta para a senhora também, mas antes dessa pergunta, eu queria que a senhora deixasse, principalmente para essa juventude, para essas pessoas mais novas que nos assistem, queria que a senhora deixasse uma mensagem, principalmente para aquelas pessoas que talvez não levam a educação muito a sério. E eu acredito que estudar e a educação é primordial na nossa vida, porque a gente vai ser o que a gente aprende na escola, como a senhora mesmo disse aqui. Antes de fazer a última pergunta, eu queria que a senhora deixasse essa mensagem para essas pessoas. A minha mensagem para todo estudante, para todo aluno, é que ele acredite em si próprio e entenda que o professor, ele quer o melhor para ele. Então eu comecei ensinando aqueles pobrezinhos, mas hoje eu tenho alunos doutores, advogados, médicos que passaram por minhas mãos. E eles me abraçam. Professor de educação física? Professor de educação física, né? E eu levava meus alunos lá para casa. E eles confiavam em mim. Então, confie no seu professor. Aproveita tudo que seu pai te dá. Porque naquele tempo, meu pai não podia me dar. Então, a gente se virava. E mãe, como uma mãe maravilhosa que era, não deixava a gente perder a aula. E a gente ia com um caderninho, uma borracha e um lápis que a escola dava. Hoje, todo aluno tem computador e sabe que o meio de comunicação ajuda ele demais. Com certeza. Tem o Estado, tem o presidente que ajuda. Então, toda a escola hoje, eu posso falar que eu sou feliz. Quando eu abri a porta da sala da minha escola, tinha uns 15 computadores. Então, o que é isso para a minha escola que não tinha giz? Hoje, tudo tem para o aluno estudar. Então, a escola vai na sua casa. Hoje não precisa você ir na escola. A escola vai até a sua casa. Então, aproveita. E para todos vocês, eu quero deixar essa minha mensagem. Estude. Porque a única coisa que ninguém tira de você é o estudo. Ninguém consegue tirar. A senhora falando isso, eu lembrei agora, na minha época, né, pelo menos, a gente tinha aquele cuidado de encapar os livros. A gente recebia os livros, né, e tinha aquele cuidado de comprar o plástico, encapar o livro, né, dona Alice? Nós recebíamos, o livro já vinha usado de muito tempo, todo amassado. E a gente tinha, eu lembro lá em casa, a mãe passava cola e colocava outra capa. E a gente pegava papel de presente e fazia, e encapava, e tinha o maior cuidado. Os lápis eram as bituquinhas de lápis pequenininho que ainda sumia. E a gente tinha aquele cuidado. Então, se você tem hoje tinta, canetas maravilhosas, lápis de cor, né, que ajuda você, aproveite cada instante, cada minuto, vale dinheiro. E seu pai, sua mãe agradece tudo que você faz, porque os pais é que ficam felizes, satisfeitos em ter progredido na vida, que às vezes os pais são analfabetos, mas os filhos são doutores. Então, existem músicas sertanejas que são verdadeira história de uma família. Então, aproveite. Agora que o mundo está oferecendo para você a oportunidade que você desejava.
Por mim, eu ficaria o dia todo aqui conversando com a senhora, porque eu sei que a senhora tem muita história para contar, apesar de que nós estamos até atrapalhando o almoço da senhora aqui, né? Mas a pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados, e eu entrevistei já bastante gente, graças a Deus. Antes de fazer essa pergunta, eu quero dizer para a senhora que essa entrevista aqui é uma forma da gente estar prestando uma homenagem à senhora, por tudo que a senhora fez pela educação, por tudo que a senhora fez por Brasília de Minas, porque quem ganhou com isso não foram só os alunos, foi Brasília de Minas inteiro. E essa aqui é uma forma de homenagear a senhora pela representatividade que a senhora tem dentro de Brasília de Minas. E eu costumo dizer que a homenagem eu acho que tem que ser feita em vida, né? Mas a pergunta é o seguinte: diante de tudo que a senhora viveu na escola, fora da escola, o que é a vida para a senhora? O que a vida representa para a senhora? A vida para mim representa tudo, porque eu tenho medo de perder a vida. Quanto mais passa os anos, que eu estou com 74 anos, eu sinto que eu estou uma criança. Meu corpo não obedece à minha mente. Então, a vida, ela segue, e eu sigo a minha rigorosamente, aproveitando esses momentos. E eu jamais podia dizer que não faria perderia essa oportunidade, porque é muito bom a gente ser homenageada. Poucas são as homenagens em vida, e a homenagem em vida é importantíssima. E eu agradeço e parabenizo vocês, parabenizo a escola dos anos 70 até a escola de hoje. Quantos passos largos ela andou de avião. Então ela mudou o mundo. A senhora falou de parabenizar, vai ter, o Mestre Bila vai fazer aniversário, é isso? O aniversário do Mestre Bila era programado antes da pandemia, mas eu acho que vai fazer o aniversário da escola, porque esse diretor, ele é muito interessante, ele quer levar o pessoal para a escola. A escola Mestre Bila vem subindo também por causa da direção. Então, às vezes eu chego lá, eu só acho estranho, eu não vejo mais um colega meu lá, mas eu tenho que agradecer o meu passado demais. Então, a história minha começa como se fosse um índio para chegar até aqui onde eu estou. Legal, isso é bom. Gente, essa aqui é a Dona Alicinha. Que prazer enorme falar com ela, Alicinha do Seu Benzinho, e o Mestre Bila, que praticamente a história de Dona Alicinha se confunde com a história do Mestre Bila, porque praticamente, como ela disse, é a casa dela. Homenagem que o podcast Os Notáveis faz a essa mulher maravilhosa, que depois dessa entrevista me tornei mais fã ainda. Se eu já admirava, admiro mais ainda. Muito obrigado, Dona Alicinha, por nos receber aqui e conceder para os nossos telespectadores um pouquinho da história do Mestre Bila, da história da senhora e da história de Brasília de Minas, viu? Obrigada, eu que agradeço. É isso aí. Quero aqui agradecer os meus patrocinadores. Agradeço Asa Prime Supermercado. Isso mesmo, qualidade para você comprar, economizar e levar para casa produtos de qualidade com o melhor preço, viu? Asa Prime Supermercado agora com 2 filiais, uma em Mirabela, outra em Juramento, e aqui em Brasília de Minas, bem no centro da cidade, ali em frente à rodoviária. O WhatsApp 99934-8733. Grande Vinícius, muito obrigado. Asa Prime Supermercado, aqui é mais barato. Agradeço também MG Telecom. Gente, a MG Telecom, o podcast Os Notáveis, é transmitido através da maravilhosa internet da MG Telecom. 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. Conecte ao que importa. Assine já, em frente à rodoviária. 998729866. 998729866. WhatsApp para você contratar os serviços da MG Telecom, qualidade sempre. Não posso deixar de agradecer a Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha. Oh, meu Deus do céu, é tanto preço baixo em medicamentos e perfumaria que você encontra na Drogaria Barbosa. Pode chegar lá e falar: Barbosinha, Patrick falou que o medicamento ou o item de perfumaria vai sair quase de graça aqui pra mim, ele vai dar um desconto bem especial. É ali, ó, pertinho da prefeitura, ao lado da prefeitura. Anote aí o WhatsApp 99207-9819. Drogaria Barbosa.
Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.